que significavam os alimentos impuros da lei mosaica? Livro de Atos, capítulo 10. Comentário de Mário Persona. Isso aqui é dito, nesse capítulo 9, de uma época em que os gentios ainda não tinham sido recebidos na igreja, que é o corpo de Cristo. Apenas judeus até ali faziam parte da igreja, que era o corpo de Cristo. E esse capítulo 9 explica onde Pedro está, que é em Jope, na casa de um certo Simão Curtidor. Ele precede o capítulo 10, que vai contar a história de um homem, um romano, um oficial romano, um centurião, de nome Cornélio, que era um homem temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então esse homem Cornélio é o primeiro gentil que será recebido no corpo de Cristo. E é interessante ver que Pedro está numa situação bastante semelhante à de Jonas, lá no livro de Jonas, porque Jonas é mandado para pregar o arrependimento a uma grande cidade habitada por gentios. E, claro, Jonas era um hebreu orgulhoso de ser hebreu, o povo escolhido por Deus para receber os oráculos de Deus. E aqui Pedro é também um hebreu, Pedro é um judeu, orgulhoso de ser judeu, porque Deus teria dado aos judeus os oráculos de Deus. Mas Pedro vai ter que passar aqui por um processo de aprendizado, enquanto o Senhor trata com Cornélio, para que ele vá se encontrar com Pedro, o Senhor trata com Pedro, fazendo com que ele esteja em cima da casa, né, no terraço da casa, orando, e apareça para ele um lençol cheio de animais impuros, porque na lei havia animais que não se podia comer, que eram impuros, e havia animais puros. Por que Deus, na lei, proibia certos animais, tendo-os como impuros, e outros permitia, tendo como puro? Porque a lei, quando você lê o Antigo Testamento, você deve entender que as coisas que foram antes escritas, nos foram escritas por sinais, por sombras das coisas que haviam de vir. Era como se Deus estivesse contando uma grande parábola no Antigo Testamento, com os seus personagens e coisas também, objetos e tudo mais, significando algo muito maior, muito mais importante, que se realizaria no Novo Testamento com a vinda de Cristo. Então, esses animais puros e impuros do Antigo Testamento, nós aprendemos agora por que Deus tinha feito isso aqui no Antigo Testamento. É que nesse lençol havia animais impuros. E uma voz do céu, Deus falando com ele, Deus falando com Pedro, mata e come, Pedro. Pedro, mata e come. E Pedro fala, Senhor, nunca comi nada impuro. 3 vezes desce esse lençol e é dada a ordem para Pedro matar e comer aqueles animais impuros. E Pedro, de jeito nenhum, né? Depois ele vai entender, então, que aquela aparição que teve para ele era, na realidade, uma revelação de Deus, mostrando que os animais impuros do Antigo Testamento eram os gentios. Os animais puros eram os judeus, os hebreus. E que haveria um momento, então, em que Deus não consideraria mais impuros os gentios. Não considere impuro aquilo que Deus santificou. O Senhor vai falar para Pedro, e Pedro vai ter que aprender essa lição, né? Tem que se livrar daquele conceito que ele trazia da sua educação judaica, para aprender agora que Deus estava falando de gente, não de animais. Deus estava falando de pessoas, porque ele vai ter um encontro agora com um homem gentil, e ele vai ter que jogar fora todo o seu orgulho hebreu, seu orgulho judeu, de parar de considerar os gentios como animais impuros, como seres de classe inferior. Então é interessante que eu contei essa história, que não é o nosso tema lá de Jonas, né? Mas eu contei essa história para mostrar como Deus tem esse senso de humor de ligar coisas e colocar 2 pessoas no mesmo lugar, na mesma cidade, 2 pessoas que tinham uma missão diferente, uma missão semelhante.
Jonas de pregar arrependimento para os gentios de Nínive, Pedro de pregar o evangelho da graça de Deus para um homem gentil, um centurião romano. E ambos estão onde? Em Jope. Pedro, de uma forma até simbólica, tentou fugir da missão quando ele falou para o Senhor: não como, esses animais são impuros, eu não como, né? Ele não queria, mas o Senhor teve que tratar com Pedro, e Pedro vai e obedece e acaba indo pregar o evangelho para os gentios que estão com Cornélio, e eles se convertem então, e ali são acrescentados os gentios ao corpo de Cristo, e é ali que Pedro usa uma das chaves, né, que o Senhor deu para ele nos evangelhos. Não eram chaves para abrir o céu, eram chaves para abrir a entrada na igreja, o corpo de Cristo. Para judeus, primeiro, em Atos 2, ele pregou para os judeus, 3.000 se converteram, agora para os gentios, e depois vai aparecer ele pregando também para os samaritanos, que eram uma outra classe de pessoas, que eram gentios que haviam sido ensinados no judaísmo, mas eles eram desprezados pelos judeus porque eles não tinham sangue hebreu. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.